E Tiago chama atenção para nós evitarmos, né? É uma coisa tremenda isso. As pessoas vivem falando mal uns dos outros. Só enxergam as coisas ruins nas pessoas. Veja bem, você pode ver toda igreja onde eu vou pregar, vou ensinar, eu sempre estou falando bem da nossa igreja, das pessoas que dirigem nossa igreja. Pode procurar. Porque a nossa igreja é uma bênção. Nossa igreja Imperatriz tem aí 5 pessoas que estão na liderança geral do Brasil, dos departamentos. É uma igreja modelo. Uma igreja com mais de 40 mil pessoas, uma sede que cabe aí 12 mil pessoas. Uma igreja que tem um trabalho evangelístico maravilhoso, ganha muitas almas, né? Uma igreja que tem um departamento forte de família, um departamento de visita nos lares, um departamento aí muito grande de escola bíblica dominical. Então tudo funcionando corretamente, muita oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Então uma igreja que está desenvolvendo, uma igreja maravilhosa, com a liderança fabulosa do pastor Raul Cavalcante Batista, né? Então uma igreja que cresce muito, uma igreja missionária, o segredo exatamente isso, uma igreja missionária com quase aí 600 missionários. Então uma igreja onde Deus está trabalhando maravilhosamente. E sempre a gente tem que elogiar, tem que falar dessas bênçãos que Deus tem feito através de cada um de nós na cidade Imperatriz, da Igreja Assembleia de Deus Imperatriz, do Ministério Comadésima. Então falemos bem da nossa liderança, falemos bem da nossa igreja, falemos bem dos nossos irmãos e vamos fazer com que essa obra cada dia cresça mais, que nós possamos também sermos cada dia mais usados por Deus. Nós temos que ver aí o exemplo dos profetas, né? Quanto sofrimento, quanta perseguição tiveram, mas não deixaram de falar a palavra que Deus mandou. Um grande exemplo disso aí, o Jeremias, como sofreu, julgado em cavernas, em poços, veja bem, aprisionado, sofreu muito. Profetas que foram aí apedrejados, profetas que foram perseguidos de toda maneira, mas não deixaram de falar a palavra de Deus. Sofreram muito, mas foram pacientes. Eles poderiam dizer, não vou mais pregar, não vou mais transmitir nada que Deus fala, que eu estou sofrendo, Deus não está me protegendo disso, está me deixando sofrer, está me deixando apanhar. Imagine quantas surras o apóstolo Paulo levou, foi dado até como morto. Olha só, isso é paciência, né? Isso é longanimidade. A gente não vê falar que eles brigaram com alguém, mataram alguém, bateram em alguém, não. Eles foram pacientes, passaram pelas perseguições, pelas aflições e venceram. E o maior exemplo nós temos aí o Jó, né? O Jó que perdeu todas as suas posses ali, ainda ficou doente, à beira da morte. Então sofreu todo tipo de tribulação, de angústia, de aflição e sempre paciente, sempre esperando e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele não conhecia Deus, embora servisse a Deus, embora cresça em Deus, mas ele não tinha um contato íntimo com Deus, mas através dessa angústia, dessa aflição, dessa tribulação, por causa de passar por esse problema, ele conheceu. Ele diz, eu conhecia de ouvir falar, agora não, eu conheço pessoalmente, agora eu conheço face a face. Então, veja só, não queremos dizer para você que, você está doente, Deus está fazendo isso para você conhecer a Deus. Não, Jesus agora já morreu na cruz em nosso lugar, levou sobre ele nossas doenças, enfermidades. Então você está doente, está enfermo, não vai dizer, não, eu sou como Jó, Deus que mandou. Nada disso. Faça isso não. Jesus não tinha morrido na cruz no lugar de Jó, nem tinha levado ainda seus pecados e enfermidades sobre ele. Então nossa situação é diferente. Então, sempre que você estiver doente, enfermo, ore, peça a Deus para lhe curar, procure alguém que Deus usa para curar as pessoas,
Deus tem aí em toda a cidade, todo lugar, Deus tem alguém que Ele usa para curar as pessoas. Vá lá. Por isso que as pessoas têm dons, só para você ser abençoado por Deus. Olha lá, Pedro, as pessoas vinham de várias cidades, todo mundo vinha. Olha, o Pedro é usado por Deus. Ninguém idolatrou Pedro, ninguém se ajoelhou, beijou Pedro, ninguém chamou Pedro de Deus, nem fez imagem de Pedro naquela época, ninguém fez isso. As pessoas vinham porque sabiam que Pedro estava sendo usado por Deus, era Jesus curando as pessoas, através do poder do Espírito Santo, que estava morando em Pedro. O Espírito Santo que antes estava ali em Jesus, quando Jesus estava aqui na terra como homem, era o mesmo Espírito Santo que estava agora em Pedro. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então o poder para a cura está dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós. Então você vê a pessoa sendo usada, vá lá. Deus vai te curar. Isso é maravilhoso. Veja aí Paulo, lá na escola, em Éfeso, né? Do tirano lá, ele ficou na escola e ali diz que Deus fez tremendos milagres. Até os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos e eles eram curados. Pedro, a sombra de Pedro até que passava sobre a pessoa era curada. Veja lá na ilha, depois do naufrágio, aí, curou aquele homem de desinteria e todos da ilha vinham onde Paulo estava. Ele não deixou de ser prisioneiro, nem deixou de ser levado prisioneiro em Roma, mas era instrumento de Deus para a cura das pessoas. Todos da ilha vinham e eram curados. Então você aprenda isso. Deus tem pessoas que Ele usa para benefício das outras pessoas. Pessoas que vivem para abençoar as pessoas. Pessoas que vivem em jejum, em oração, consagração a Deus, estudando a palavra de Deus. São instrumentos de Deus para que você seja abençoado. Então nós vemos o sofrimento de Jó, a paciência que ele teve, a fé que ele teve e o resultado de tudo isso, nós vimos que Deus o abençoou grandissimamente. Então, sejamos pacientes, esperemos no Senhor, acreditemos, tenhamos fé e Deus está conosco todo o tempo, vai nos ajudar. Na lição de hoje nós temos aí a primeira parte, paciência, ato de resistência à ansiedade. Tópico 1, a paciência como fruto do Espírito. Tópico 2, a paciência e a ansiedade. Tópico 3, Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Na parte 2 nós temos dissensões, resultado da impaciência. Tópico 1, exemplos bíblicos de impaciência. Tópico 2, deixe de lado toda dissensão. Tópico 3, evitando partidarismo. Na parte 3 nós temos paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Temos aí tópico 1, pacientes até a volta de Jesus. Tópico 2, quando a paciência é provada. Tópico 3, maturidade cristã. Na introdução então nós temos aí o seguinte: a impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas a cada dia estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. Basta ler os noticiários para vermos casos de brigas e confusões. Muitos desses casos acabam em tragédia e famílias destruídas. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância da lição de hoje para os nossos dias. Estudaremos a respeito da paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Então nós temos visto aí quantas brigas, quantas discussões, quantas divisões, né? Quantas inimizades têm surgido por aí. Então, dentro da igreja nós temos visto muito, né? Os casais que se separam, filhos brigados com os pais, né? Obreiros, né? Brigados e muitas vezes a igreja se divide. Então, dentro da igreja nós temos visto muito isso. E temos visto o crescimento também dessa ansiedade, as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, exageradamente preocupadas, né? Então, temos que saber que a paciência, ela vem como resultado do contato com Deus. O que a gente faz na hora desses problemas, tribulações? A gente se aproxima mais de Deus. Tem gente que quando vai passar por um problema, alguma coisa, faz é se afastar de Deus, para até de se congregar. E aí, aquele que era um probleminha vira um problemão. Aquele que era aí uma aflição passa a ser uma grande tribulação naquela vida. Não podemos fazer isso.
Então você tem que correr para Deus, Ele que tem a solução, Ele está no controle de todas as coisas. Então busque em Deus a solução. Pois a palavra de Deus diz bem claro, olha, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É assim que faz. Ore a Bíblia, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Então temos visto aí quanta falta de paciência e por causa disso quantas dissensões, né? É o que nós vamos estudar hoje. A paciência que vem da comunhão com o Espírito Santo, né? Que é uma qualidade que traz um fruto do Espírito. E vimos aí as dissensões. Vamos ver aí mais sobre a dissensão, que é exatamente essa briga, essa separação causada exatamente pela falta de paciência, né? Falta de paciência com Deus, falta de paciência com as pessoas. Então acaba essa divisão. Tanto pode afastar você de Deus, como pode afastar você das pessoas. E aí quando você está afastado das pessoas, como é que você vai poder orar por elas? Como é que você vai poder abençoar essas pessoas? Como é que você vai ser abençoado também por essas pessoas? Aí fica difícil. Então você vai pregar para alguém, por exemplo, e você faz discutir com a pessoa, aí a barreira é feita, você não ganha aquela alma, né? As pessoas enxergam os defeitos e começam a acusar a pessoa, às vezes até vê uma casa, tem lá uma imagem, você fala da imagem, chama a pessoa de idólatra. Essa pessoa você não vai ganhar para Jesus. Então nós temos que levar o amor de Deus, temos que pregar o Evangelho, que vai fazer com que essa pessoa conheça Jesus. Conheceu Jesus, pronto, essa pessoa estará liberta de todas as coisas, de todos os males. Então, parte 1, paciência, ato de resistência à ansiedade. Tópico 1, a paciência como fruto do Espírito. Tópico 2, a paciência e a ansiedade. O 3, Jó, exemplo de paciência e meio à dor. Tópico 1, então, a paciência como fruto do Espírito. O termo paciência no grego você vê aí, olha, esse grego transliterado, aí, macrotomia. Essa palavra se liga assim, ó, macrosâmia, que indica exatamente paciência, longanimidade, tolerância, constância, firmeza, perseverança, lentidão em punir pecados, né? E no caso do Jó, nós vamos ver aí que indica o que? No Novo Testamento, essa característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É uma estabilidade, uma constância, uma tolerância. Então é pacientemente, firmemente, paciente que espera por alguém ou algo lealmente. É alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. Então essa palavra, ela significa longanimidade, perseverança e firmeza, como está em Hebreus 12:1. A paciência, fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão a cada dia mais ansiosas, mas os que têm esse aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade, como está em Salmos 41. Nosso maior exemplo de paciência está em Deus. Ele é longânimo para com os homens, esperando que ninguém se perca. Segundo de Pedro 3:9. Moisés, ao ter um encontro com o Senhor, no Monte Sinai, declarou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34:6. Então sempre o nosso maior exemplo é exatamente Deus. E Jesus diz para nós: aprendei de mim. Olha só, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então o segredo é olhar para Jesus. Em todas as coisas, ele é exemplo, né? Veja bem que Jesus passou por quantas coisas, quanto sofrimento. Bateram, né? Fizeram de tudo, pregaram na cruz, e ele pacientemente sofreu tudo aquilo, e calado. Veja bem que paciência. Jesus é um exemplo maravilhoso para nós. Sofreu tudo ali calado, em nosso lugar. Veja só, ele poderia matar aquelas pessoas em 1 segundo. Olha só que paciência. Porque às vezes
nós sofremos porque não temos condição até de revidar.